intenção geral, pastoral familiar, pastoral do batismo e benfeitores. Falecidos e falecidas, Zoraide Azevedo Silva Ramos, Juraci Gomes Pinto, Francisco de Assis de Freitas, Dariane Costa Mendes. Ação de graças para os dizimistas aniversariantes da semana: Sebastiana Maria Ramos, Leda Domingos Carneiro Barbosa. Para dar a vida de Carlos Eduardo Rodrigues Souza e Rayane Santos Santa Lúcia. Pela restauração da saúde de Frei Ronaldo, Frei Tadeu, Domingo José Brito, Tereza Botão Carvalho. Em ação de graças pelos 40 anos de união matrimonial do casal Reinaldinho e Irinildes. Pelos 34 anos de união matrimonial do casal Nilson e Silvia. Diante da brevidade do tempo, somos convidados a vivê-lo como dom de Deus. A liturgia nos recorda que este é o momento da conversão e da busca dos caminhos do Senhor. Acolhendo o tempo novo inaugurado por Jesus, vamos nos dispor a abandonar indiferenças e polarizações para anunciar o Evangelho. Celebramos hoje o domingo da Palavra de Deus. Fiquemos de pé para receber a equipe celebrativa. Bom dia. Sejamos bem-vindos a esta Santa Missa. Nós estamos no terceiro domingo do tempo comum e nesse domingo nós somos chamados a meditar sobre a nossa conversão. Como é que anda a nossa conversão? Sem conversão não tem santificação e não tem salvação. Então precisamos levar a sério o nosso processo de conversão. Pedindo esta graça, a graça da nossa conversão, invoquemos a Santíssima Trindade.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, faz parte do processo de conversão meditar e perceber os próprios pecados, falhas, erros e contradições. E no ato penitencial da Santa Missa, nós temos mais uma oportunidade que nos ajuda na nossa conversão. Examinemos nossa consciência, reconheçamos os nossos pecados, manifestemos o nosso arrependimento, peçamos perdão enquanto cantamos o nosso ato penitencial. Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Dentro do processo de conversão, reconhecer as graças de Deus na nossa vida, louvar e bendizer e manifestar gratidão por toda a obra de Deus na nossa vida, também faz parte da nossa conversão. Por isso, reconheçamos os dons, as graças, as riquezas de Deus na nossa vida, cantemos nosso hino de glória, nosso hino de louvor, agradecendo a Deus.
silêncio, apresente a Deus suas intenções pessoais. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Somos chamados pela palavra de Deus a caminhar como Igreja de Cristo no mundo passageiro, levando sem perda de tempo a boa nova do Evangelho ao povo das cidades e do campo. Ouçamos as leituras. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mostra-me, ó Senhor, nossos caminhos, vossa verdade oriente me conduza. Mostra-me, ó Senhor, nossos caminhos, vossa verdade oriente me conduza. Mostra-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazer-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade mediante me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Vossa verdade hoje me conduza. Reconhece, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim amadas, porque sois misericórdia. Suas bondades são infinitas, ó Senhor. Mostra-me, ó Senhor,
Nossa vontade é de o Senhor é piedade e retidão, e reconduz a bom caminho os pecadores. Me dirige aos humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Nossos caminhos, nossa verdade é de nossos caminhos, nossa verdade é Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca
consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum e uma das temáticas possíveis de meditar a partir desse conjunto de leituras da liturgia da palavra é a temática da nossa conversão. Refletir sobre o convite de Jesus que está explícito no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, para que nós possamos vivenciar um autêntico processo de conversão, é necessário compreender o que é, então, um processo de conversão. O que é a conversão? Poderíamos tentar sintetizar uma resposta tão complexa dizendo que a conversão é uma mudança de opinião, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento fruto da mudança de mentalidade. É uma transformação que deve ir acontecendo na nossa vida à medida em que nós vamos aderindo a Cristo Jesus. E quando acontece essa conversão? É um processo. À medida em que nós vamos despertando para a verdade de Deus, e essa verdade vai fazendo com que nós enxerguemos a nossa vida, o nosso interior, as nossas atitudes, nós vamos nos arrependendo das nossas contradições. São João da Cruz, doutor da Igreja, se não me engano, no livro Noite Escura, ele ensina com uma comparação que quanto mais a luz de Deus entra numa sala, num ambiente, mais nós enxergamos o que tem naquele ambiente. Então, quanto mais a luz de Deus ilumina o pecador, mais o pecador se reconhece pecador, se arrepende, percebe as suas falhas. Então, a conversão não é apenas um momento na vida, não é apenas um fato na vida. A conversão que nós precisamos viver é uma caminhada de uma vida inteira. É uma luta e um esforço de permanecer na graça de Deus e de colaborar com a graça de Deus e de deixar a graça de Deus agir em nós, que nós fazemos a cada dia. A conversão é um desejo que precisa estar no nosso interior de querer melhorar as nossas atitudes, o nosso comportamento, de querer sair de certos erros e distorções de maus hábitos que trazemos em nós ou que adquirimos ao longo da vida. A conversão é um constante repensar a si mesmo, repensar os valores, repensar os vícios, repensar as atitudes à luz da palavra de Deus, à luz do conteúdo da fé. É sempre esse o referencial para que eu repense. Quem não se repensa, não se converte, não amadurece.
abandonar os maus hábitos é parte constitutiva do processo de conversão. Abandonar, ou pelo menos se esforçar, colaborando com a graça de Deus e contando com o auxílio de Deus, para nós vencermos o homem velho, a mulher velha que está dentro de nós. E, inclusive, também o mundo e a sua mentalidade pecaminosa ao nosso redor. Esse é o processo de conversão, que é para nós um desafio, e que Jesus, nesse Evangelho, nos convida: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão nos chama, a partir do ensinamento de Deus, a partir de uma experiência com Deus, a partir da verdade do amor de Deus, a mudarmos do ódio para o amor, a nos convertermos da mágoa e do ressentimento para o perdão, a nos convertermos da mentira para a verdade, a nos convertermos da maldade para a prática da bondade, a nos convertermos da desonestidade para a prática da honestidade, a nos convertermos do egoísmo para a prática da empatia, da generosidade, da solidariedade. A conversão nos pede a sairmos de uma atitude de infidelidade, de traição, para uma atitude de fidelidade. A conversão nos pede a sairmos de uma atitude de apego a coisas, pessoas e situações, a sermos desapegados de nós mesmos, de coisas, pessoas e situações. A conversão nos convida a sairmos da falta de oração, da preguiça de rezar, para nos convertermos para a prática da oração. A conversão nos pede que nós mudemos do nosso julgamento e da nossa condenação para tomarmos uma atitude de misericórdia e compaixão. A conversão nos pede que saiamos de uma atitude da impaciência para uma atitude de paciência. A conversão nos pede que nós saímos de uma atitude orgulhosa para uma atitude de humildade, deixando-se iluminar por Deus, e iluminados por Deus, reconhecer as nossas faltas. A conversão nos pede que saiamos do desleixo da fé para uma vivência da fé, para um zelo na fé, para um cuidado da fé com as coisas de Deus. Toda conversão, em geral, tem como ponto de partida algum evento, um fato que acontece conosco, que faz com que eu repense, uma realidade que muitas vezes é difícil e faz com que eu repense, ou então uma experiência que a pessoa fez que faz com que a pessoa repense. Isso sempre repensar à luz de um encontro pessoal com Deus, à luz da experiência também do amor de Deus, à luz também da verdade do amor de Deus que nos questiona, que nos constrange. A conversão é graça, é dom de Deus, peçamos esse dom, mas não é só graça que você vai esperar acontecer, é algo também que eu preciso colaborar com o meu processo de conversão, com a graça de Deus agindo em mim. Portanto, todo o processo autêntico de conversão precisa da nossa abertura, do nosso acolhimento da verdade e do amor de Deus. E, como nos ensina toda a doutrina espiritual da Igreja, é no coração do humilde que acontece a conversão. O orgulhoso está cheio de si
está cheio das suas ideias, das suas vontades e caprichos, se fecha nas suas ideias, vontades e caprichos, e acaba não deixando a verdade de Deus agir no seu coração, por isso não se converte. Por isso é no coração dos humildes que a conversão acontece, porque o humilde reconhece seus erros, o humilde reconhece seus defeitos, o humilde reconhece as suas contradições, o humilde reconhece as suas incoerências, seus pecados, e se arrepende, e quer melhorar. E foi o que aconteceu, inclusive, na época de Jesus, quando ele virou para os fariseus, saduceus, doutores da lei, aquela turma cheia de orgulho, e disse: as prostitutas vos precederão no reino dos céus, porque as prostitutas reconheciam seus pecados, reconheciam a verdade de Deus, se arrependiam dos seus pecados e buscavam a Deus e mudavam de vida. Por isso nós também precisamos ter essa atitude de humildade, de reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas incoerências. E isso não é humilhação, muito pelo contrário, isso é sabedoria, isso é maturidade. E quem age assim tem um coração humilde no qual Deus age, Deus encontra espaço. E quanto mais a luz de Deus nos ilumina, e nós deixamos essa luz entrar no nosso coração, no nosso interior, mais nós nos reconhecemos pecadores, mais nos reconhecemos necessitados da graça de Deus, e mais o processo de conversão vai acontecer na nossa vida, e nós seremos transformados, renovados pela verdade de Deus e pelo amor de Deus. Portanto, a conversão também não é algo que é feito porque eu tenho medo. A conversão também não é algo que é feito só porque eu pratico ritos. A conversão é algo interior, que brota da experiência do amor e da verdade de Deus. E nós vemos isso também na primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Jonas, ali no capítulo 3. Os ninivitas, que ao ouvir a verdade de Deus proclamada pelo profeta Jonas, reconhecem essa verdade, são humildes, reconhecem que a vida deles estava desviada da vontade de Deus, acolhem a verdade, manifestam seu arrependimento, e diz o texto, se afastaram do mau caminho. Esse é o processo de conversão que cada um de nós no seu dia a dia precisa viver. Jesus nos convida: convertei-vos e crede no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, eu preciso perguntar: como é que está o teu processo de conversão? A palavra de Deus, seus mandamentos, seus ensinamentos, a verdade e o amor de Deus encontra espaço no seu coração? A verdade e o amor de Deus encontra espaço no teu interior e na tua consciência? A verdade e o amor de Deus mexe contigo? A verdade e o amor de Deus te questiona? A verdade e o amor de Deus te põe em crise? Diante da verdade e do amor de Deus você percebe: eu estou errado, essa maneira de viver não é correta, essa minha atitude aqui precisa mudar. A verdade e o amor de Deus faz com que você repense a sua vida, as suas atitudes, os seus relacionamentos, o seu comportamento, a maneira como você vive. Esse é o autêntico processo de conversão, porque a verdade e o amor de Deus precisa despertar em mim um arrependimento e um desejo de melhorar e colaborar com a graça de Deus. É esse o processo de conversão que vai gerar frutos em nós, de santidade e de salvação. Por isso eu pergunto: como está o nosso processo de conversão? O amor e a verdade de Deus influenciam nas minhas escolhas, nos meus valores, no meu comportamento, na maneira de viver e de me relacionar com as outras pessoas?
Ou será que é o mundo que influencia? Ou será que é a mentalidade mundana que influencia? Ou será que eu não dou a mínima para o amor, para a verdade de Deus e eu mesmo sou o referencial de certo, de errado, de bom e de ruim, e quando alguém fala alguma coisa, quando a palavra é pregada ou quando essa palavra me é apresentada, eu faço ouvido de mercador. Eu não ligo, não me toca, eu sou indiferente. Como está o nosso processo de conversão? Será que nós paramos o nosso processo de conversão? Você iniciou, você vinha bem, você vinha lutando, você vinha se esforçando, muita coisa vinha mudando na sua vida, mas depois você parou, desanimou, perdeu o estímulo, desleixou. Ou será que você está regredindo no seu processo de conversão, voltando à vida velha, voltando aos maus costumes do homem velho e da mulher velha? Como está o nosso processo de conversão? Ou será que você nem sequer iniciou o seu processo de conversão? Ou seja, nós não somos humildes, nos fechamos no nosso orgulho, nas nossas vontades, caprichos e desejos, não admitimos os nossos erros, não admitimos os nossos pecados, não admitimos o nosso mau comportamento. Quem age assim não começou o seu processo de conversão. E sem processo de conversão, sem luta, sem colaborar com a graça de Deus, sem abrir-se para a verdade de Deus, não há salvação. Sem esforço para fazer renúncias, para ter novas atitudes, para fazer a vontade de Deus na nossa vida, não há conversão verdadeira. É só um verniz, é só uma superficialidade, é só aparência. Como é que está o teu processo de conversão? Levemos a sério o nosso processo de conversão, porque é através dele que a salvação entrará na nossa vida. Se nós negligenciamos o nosso processo de conversão, nós estamos negligenciando a nossa salvação. Por isso, a pergunta que fica neste domingo é: como é que está o teu processo de conversão? A verdade de Deus está mexendo contigo e renovando a tua vida? Se está fazendo isso, você está no caminho certo. Mas se a verdade de Deus não está mexendo contigo, não está renovando a tua vida e não tem luta, repense. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde, inclusive para começar o seu processo de conversão, para que de fato Deus possa agir na sua vida e renovar o seu viver e fazer de você um homem novo, uma mulher nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, desejosos que o amor e a verdade de Deus nos ilumine e nós nos convertamos, dirijamos por Cristo ao Pai as nossas preces. A
resposta é: Senhor, sede nossa força e nosso socorro. Senhor, sede nossa força e nosso socorro. A palavra foi dirigida a Jonas: levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade. Conduz, Senhor, a igreja a ser presença solidária e transformadora nas periferias de nossas cidades. Nós vos pedimos. Senhor, sede nossa força e nosso socorro. Celebramos o domingo da Palavra de Deus. Ajudai nossas comunidades a valorizar a vossa palavra e dar a vossa força que dela provém, um testemunho sempre mais fiel do Evangelho de Cristo. Nós vos pedimos. Senhor, sede nossa força e nosso socorro. Vossa ternura e compaixão são eternas. Suscitai na sociedade pessoas, grupos, organizações e estruturas compassivas e solidárias para os mais necessitados. Nós vos pedimos. Senhor, sede nossa força e nosso socorro. O tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Tornai-nos mais fiéis e generosos em nossas ações em favor do vosso reino de amor, paz e justiça. Nós vos pedimos. Senhor, sede nossa força e nosso socorro. Sois o Deus da consolação e da salvação. Acolhei em vosso reino os falecidos de nossa família e de nossa comunidade, e dai-lhes a paz e a felicidade sem fim. Nós vos pedimos. Senhor, sede nossa força e nosso socorro. Essas foram as intenções que estão aí na liturgia diária, por escrita há meses atrás. Mas qual é a tua intenção? Apresenta no silêncio agora para Deus teu pedido, a tua realidade. Tudo isto, Pai, e todos os pedidos que trazemos em nossos corações, nós te apresentamos por Cristo Senhor nosso. Amém. Nosso ofertório. O momento da Eucaristia é tempo da graça e da fraternidade. Cristo veio para nos alimentar e revelar o amor do Pai a cada um de nós. De nossas mentiras, Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos para serem santificadas e nos tragam a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vamos fazer a oração eucarística 7ª sobre a reconciliação. Peço que vocês ajudem eles a responderem, que alguns não têm o folheto. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamardes a viver a felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos os convidados, os pecadores, a entregar-se confiantes na vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte, que nada poderá romper. Concedeis agora ao vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Jesus Cristo, novo alento à vossa Igreja, para que se volte para vós. Fazei que, sempre mais dócil ao Espírito Santo, se coloque ao serviço de todos. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu, para cantar o poder do vosso amor e a alegria da vossa salvação. Desde a criação do mundo, fazeis bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santo. Olhai o vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito Santo, para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção e ação de graças. Depois, partindo o pão, deu aos seus amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia se reconciliar
que ia reconciliar as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com o vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de uma vida gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar para a graça. Esperamos a Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar do único sacrifício de Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos a Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão na fé e no amor, unidos ao Papa Francisco, ao nosso Bispo Dom Belisário. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que, diante de vós, formos santos com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e de São José, dos apóstolos, com os nossos irmãos e irmãs falecidos. E aqui queremos recordar todos os nomes que foram mencionados no início desta Santa Missa, e convidando que confiamos a vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda a maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Esperamos a Cristo, vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Chamados a deixarmos a verdade e o amor de Deus renovar a nossa vida, chamados a abrirmos o nosso coração para que essa verdade e esse amor façam com que nós repensemos as nossas atitudes e assim vivamos um autêntico processo de conversão. Por isso rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entrar em meu morada, mas que seja só palavra e seja salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Então, mais uma vez, eu sempre tenho lembrado e vou continuar lembrando enquanto essa situação perdurar. Estamos em uma pandemia. O Covid-19 não é uma gripezinha, está matando muita gente. Então nós precisamos ser responsáveis dentro da igreja. Por isso, nós vamos vir para a fila de comunhão, vamos fazer a fila, vamos ter, aqui tem dois pontos de distribuição, e nós vamos manter o distanciamento. Não é para você, está aqui, vão ser 3 pontos. Não é para você, afobado para comungar, ficar grudado na outra pessoa que está na sua frente. Mantenha o distanciamento, em respeito à sua dignidade e em respeito à dignidade da outra pessoa. Não precisa pressa. Vamos manter o distanciamento para preservarmos uns aos outros. A comunhão é dada na palma da mão. Não queira pegar da mão do diácono, da ministra ou do frei. Deixa a gente depositar na palma da mão. E assim que a gente depositar, não vai fechando a mão, porque às vezes ainda toca na mão do ministro. Deixa a palma da mão abertona lá, espalmada. Depois você pega com a outra mão e comunga na frente do ministro. Tá certo? A gente tem que aprender a maneira correta de comungar. Eu fui preparado por 10 anos para ensinar. É por isso que eu dou sempre as explicações. Não estranhem, não. Às vezes eu passo a missa todinha explicando. É meio chato, mas é o meu papel, minha paternidade espiritual me pede, senão a minha consciência dói. Então, nosso canto de comunhão. Está próximo de Deus, nossa paz e mão de volta, Jesus nos deixa notícia, onde todos dizem, essa terra visitar. Salvador, a casa do
Silencia. A verdadeira ação de graças é feita no silêncio. Deus está em você e você nele. O maior momento da missa. Aproveita. Acolhe Jesus no teu coração. Conversa com Ele. Apresenta a tua vida. Deus está em você. Aproveita esse momento.
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça da nova vida, sempre nos gloriemos de vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os nossos avisos. O Domingo da Palavra de Deus foi instituído pelo Papa Francisco para que a Palavra de Deus seja sempre mais acolhida e valorizada. Ela é o caminho a seguir para chegar a uma unidade autêntica e sólida, como os judeus e entre nós cristãos. Avisamos que o grupo de oração Príncipe da Paz retornou suas atividades na última quinta-feira. Então, para quem não sabe, né, a nossa comunidade tem um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, que se reúne aqui todas as quintas-feiras, às 19h30. Então, você é o nosso convidado, venha participar conosco. Nós temos momentos de oração, de adoração, pregação da Palavra do Senhor. Então, aqueles que têm um coração sedento de ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, podem se aproximar para participar do grupo. No grupo de oração se atualiza aquele cenáculo de Pentecostes. Nós nos reunimos para clamar a presença do Espírito Santo, que é capaz de transformar a nossa vida, toda a nossa realidade. Também pode transformar a sua, tá certo? Todos estão convidados. O início da minha conversão para valer foi num grupo de oração da Renovação Carismática Católica há pelo menos 24 anos atrás. Ali eu posso dizer que eu me tornei um católico de verdade. Antes eu não vivia a fé, eu só tinha o verniz, era só aparência. Então eu devo muito ao grupo de oração da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá em Castanhal, no Pará. Bem, nós queremos nos alegrar e bendizer a Deus pelos irmãos e irmãs que são aniversariantes, especialmente aqueles que estão aqui, estão fazendo aniversário, o Carlos Eduardo e a Rayane Santos. Estão aí, levanta o bracinho aí para a gente ver, dá um... Não, por causa da pandemia, a gente reza por ti daí de onde tu estás, né? Melhor a gente não mexer muito com a Assembleia. A Rayane está por aí, tá? Ah, está aqui a coroinha. Isso. Então vamos cantar parabéns para eles. Vocês que estão aí próximo dele, impõem as mãos sobre ele de longe, não toca nele. E os que estão próximo dela, impõem a mão sobre ela de longe, não toca nela, né? Para não infringir as normas. Vamos lá, cantar. Nós ainda nos alegramos com os 40 anos de união matrimonial do casal Reinaldino e Iranildes, e também os 34 anos também de aniversário do casal matrimonial de Nilson e Silvia. Parabéns a todos vocês que estão aniversariando e que a vida de vocês seja esse constante processo de conversão,
que vai os levar à salvação, à felicidade eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida, com a vossa família. Uma semana abençoada a todos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.